E a ornamentação junina aqui na cidade de Araci. E preparativos aqui para o São João em Araci em 2022. Aqui próximo à prefeitura, aqui na praça principal da cidade. Lembrando que a festa junina aí já movimenta o município, né? Desde praticamente aí a festa de Pedra Alta, né? 31 de maio, já dando abertura aí praticamente ao mês de junho, onde acontecem diversas festividades no município, né? E inclusive nos povoados, né? A programação aqui para a cidade, teremos 4 dias aí de eventos, né? 22, 23, 24, 25, né? Com atrações aí, artistas locais, com também alguns artistas aí contratados, né? Que são de outros municípios e até estados, né? Então nós temos aí essa diferenciação que é a festa junina para a cidade de Araci. Lembrando que a ornamentação ela sempre conta bastante, né? Para que a população entre nesse clima, né? Do São João. Festejar o São João em Araci é uma tradição já muito antiga, né? Vai desde aquelas fogueiras tradicionais, né? Que há muitos anos sempre acontecem aí nas casas, né? Nas comunidades, né? As pessoas fazem essas tradições para celebrar, né? Ali primeiramente São João Batista, né? O padroeiro. E assim como outros também santos que são lembrados aí especialmente no mês de junho. A exemplo de Santo Antônio, dia 13, cuja devoção ela é muito grande também em Araci. Já foi mais no passado, né? As pessoas eram mais fervorosas, né? Mais dedicadas a essas práticas devocionais, né? Dos santos, Santo Antônio, São João. E seguindo também São Pedro, né? No final do mês, normalmente ali dia 28, né? Celebra o dia de São Pedro, né? 29. Hoje coincide aqui o movimento na praça com a Feira Livre. Então aqui a Feira Livre do município de Araci acontece aqui nas dependências da praça, né? Em frente à Igreja Matriz, descentralizado ali para a Praça do Mercado também. Lembrando que essa feira já foi muito maior do que nós temos hoje, mas ainda assim ela continua aí atraindo vendedores ambulantes, né, visitantes também aí de outros municípios, né? Inclusive muitos vêm de Feira de Santana, de Serrinha, de outras cidades próximas também, para vender os seus produtos e também essa troca, né? Vender e comprar os produtos também comercializados aqui na cidade de Araci. Então essa aqui é a praça principal. Essa praça aqui ela começou a ser moldada nesse formato aí, com esses jardins, de certa forma recente, né? Uma reforma que teve aí na gestão de Edivaldo Pinho, né? Em gestão de 89 a 92, mas também já foi construída nesse formato após a demolição da Igreja Matriz. Ali um rapaz já comprou algumas galinhas. Tem um becozinho específico aqui em Araci que vende só galinhas, viu? Então é interessante esses detalhes aí, ó. As famílias as crianças, né? Acabam se divertindo aí, passeando também na Feira Livre da cidade de Araci. Nesse exato local aqui onde eu estou, podemos ver aqui ao fundo a fonte luminosa, né? Não está funcionando já há alguns anos, né? Praticamente é desativada, mas em outros tempos aí ficava continuamente jorrando água aí para o alto, né? 5 metros de altura, com uma iluminação especial. Então era algo também bonito, né? E era uma característica aqui da praça, né? Então tínhamos aqui a fonte quando estava mesmo funcionando aí, jorrando água, era uma atração bonita também, né? Fazia um pequeno espetáculo, né? E nesse local aqui, na história antiga de Araci, existia um poço. Ainda pode ser visto ali um local ainda, claro que hoje é mais para funcionar a fontinha, né? Mas ali ao fundo nós temos o Rasos Bar, né? Inclusive também é um ponto aí antigo, né? Um bar muito antigo aqui na praça de Araci. E referente aí ao que tinha aqui antigamente, nós tínhamos aí desde 1909, 1910, 1911, que foi a época aí do funcionamento, a inauguração praticamente de um poço artesiano, que foi o primeiro avanço tecnológico, podemos dizer assim, para a questão aí
da convivência com a seca, né? Eu não digo combate porque não se combate a seca, porque é um fator climático natural, mas a convivência, que são as adaptações que o ser humano, né, vai criando, e isso é fundamental. Portanto, aqui existia, justamente próximo a esse local hoje que eu estou mostrando, existia aqui um poço, né, com um grande catavento, né, com paletas grandes, né, que giravam, né, dando sentido aí a captação de água do poço, né, trazendo a água, né, para a superfície, né, servindo aí aos moradores da vila de Araci, né. Já não era mais Vila do Raso, deixou de ser em 1904, portanto, e ao lado aqui, nesse ponto onde estou mostrando agora, havia aqui a Igreja Matriz de Araci. Portanto, esse local aqui foi um local de muitas celebrações religiosas, né, porque havia aqui a igreja. Essa igreja foi construída aí por José Ferreira de Carvalho, né, a sua família, né, em 1859 ela foi inaugurada. Portanto, havia aqui uma igreja com características aí, a forma de construção antiga, né, do período aí, não era mais colonial, o período imperial. Portanto, é bom registrar esse momento aqui. Tem um vídeo no canal que eu mostro esse mesmo espaço, que eu mostro a questão da igreja, como que era. Você pode aí pesquisar também História de Araci aí no meu canal, que você vai encontrar outros vídeos que eu falo sobre a existência dessa igreja. E exatamente nesse local aqui também tivemos algumas pessoas sepultadas, né? Lembrando que na época imperial ainda era comum, né? E de certa forma representava aí um grande poderio, né? Um grande respeito também, uma grande importância para determinada família que tivesse alguns de seus membros sepultados no interior da igreja. Então aqui em Araci nós tivemos aí algumas pessoas sepultadas. Nós não sabemos precisar a quantidade, ainda mais depois da demolição da igreja. Normalmente não ficaram mais nenhumas marcas aí de denominações, né, dos jazigos de algumas pessoas no interior da igreja. Normalmente temos igrejas aí bicentenárias, né, na Bahia, que ainda podem ser vistas ali no piso, né, nomes de pessoas que foram ali sepultadas. Então aqui nós tivemos, no caso, repousa sobre este local aqui, né, no caso, os restos mortais do padre Francisco de Assis, Padre Chico. Ele era de Ouriçangas, aí uma região onde José Ferreira andava bastante, né, que fica aí na proximidade de Irará. E nós tivemos também, já vou passar o vídeo aqui para mostrar a igreja matriz hoje, mas concluindo essa parte, nós tivemos aqui também o próprio José Ferreira, que foi sepultado aqui, faleceu em 1866. A igreja já tinha aí 6, 7 anos, né, de inaugurada. E nós tivemos também mais outras pessoas, né, que foram aqui sepultadas, né, sobretudo da família aí fundadora da cidade de Araci. Então era uma questão aí de muito valor sepultar alguém dentro de uma igreja, né. Então já havia o cemitério, né, o Cemitério dos Anjos, hoje fica ali próximo ao bairro do município, também inaugurado juntamente com a igreja. Mas mesmo assim, algumas pessoas não eram sepultadas lá, e sim no interior dessa igreja. Então ela foi demolida, concluindo essa parte, ela foi demolida aí em 1959, né? Infelizmente aí uma grande perda, né, histórica, né, do patrimonial para Araci, demolida aí por questões políticas, né? Primeiramente em 1858, a memorialista Maura Mota, ela sugeriu ao padre, né, Padre Demócrito, que na verdade nem morava em Araci, ele era vigário, ele era pároco em Serrinha e atendia também Araci, porque nós tínhamos aqui um padre residente. A Maura, que escrevia na verdade ainda um livro nessa época, já tinha escrito um livro, um manuscrito, ela propôs ao padre que se abrisse o ano do centenário da Igreja Matriz, que seria ali entre 8 de dezembro de 58 e a grande festa em 8 de dezembro de 59. Na verdade, o que foi dessa proposta, uma grande intenção dessa memorialista, dessa historiadora, acabou virando aí, infelizmente, na demolição da igreja. Quando foi sugerido que fizesse apenas alguns reparos na frente da igreja, né, para que pudesse uma pequena reforma em preparativo da grande festa, acabou virando isso, na verdade, a demolição. Dessa pequena reforma, acabaram demolindo a parede completa, né, dizendo que haviam rachaduras, né, alguns problemas, né, já tinha 100 anos.
Mas lembrando que a igreja também foi muito bem construída, né? Paredes muito grossas, né? Então não havia esse risco de cair, pelo menos não se há outros relatos com relação a isso. Mas aproveitaram disso e acabaram demolindo a parede da frente e depois demoliram a igreja por completo, né? E aí surgiu esse espaço aqui agora, ó. Isso aqui fica ao lado da igreja, esse espaço vazio, aqui a igreja. Aqui tinha um catavento, né? De certa forma depois já foi desativado, seguindo aqui a praça. E hoje, com a demolição dessa igreja, nós tivemos a construção dessa outra igreja que eu estou mostrando agora. Aqui na praça também tem algumas barracas aí, ó, de vender doce, né? Essa igreja aqui, eu vou me aproximar dela. Nós tivemos a construção dela aí iniciada em 1960, justamente para suprir a necessidade da demolição da matriz velha, né, da matriz anterior. Isso por iniciativa, de certa forma, até mesmo do prefeito Erasmo, de querer, dizendo que iria construir uma igreja moderna, né, com padrões modernos. Então isso, de certa forma, prejudicou o valor histórico da outra igreja, né, que era muito mais características arquitetônicas, inclusive muito mais desenhada do que esta, né. Esta aqui só tem uma torre e a construção mais simples, né. Claro que com altura maior, com tamanho também maior, e aí foi construída. Essa aqui é a feira livre aqui, ó, normalmente essa parte aqui onde vendem as roupas, né, na cidade de Araci. Já foi muito maior essa feira aqui, muito mais movimentada. Hoje nós temos também as concorrências aí de lojas, né, lojas que vendem roupas, né, que vendem as confecções. Então diminuiu também a quantidade aí de vendedores em barracas aqui na praça. Nós temos aqui a igreja matriz. A igreja matriz aqui, essa igreja aqui é consagrada a Nossa Senhora da Conceição, assim como era a igreja anterior, também dedicada a Nossa Senhora da Conceição, cujas festividades aí acontecem o novenário 29 de novembro até 8 de dezembro, quando tem a grande festa. A conclusão da igreja deu-se com a construção dessa torre, ó, em 1974, é quando eu considero a conclusão dessa igreja matriz. Então levaram aí praticamente 14 anos para ser construída. Foi uma obra muito lenta. Tivemos aí o povo teve até dificuldade de contribuir no início para a construção dessa igreja, justamente porque não queria que a outra tivesse sido demolida. Lá repousava lá muitos entes queridos, né? Também por ter sido uma igreja construída aí pelos antepassados, né, pelos bisavós, avós, daqueles que estavam vivos aí em 1959. E aí logo abaixo aqui foi construída essa outra igreja, né, no mesmo espaço da praça, né. Certamente essa praça aqui, o terreno dela tem sido doado aí por José Ferreira, né, para ser construída a igreja. Normalmente fazia uma doação de terrenos para a diocese, no caso, ou a arquidiocese de Salvador, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho mais sobre a igreja, mas antes eu vou mostrar aqui a lateral da igreja. Aqui nós temos alguns comércios, sempre muitos pontos comerciais. E nós temos aqui uma placa referente aqui a José Ferreira, a Merino. Essa placa faz homenagem a Merino Oliveira Lima, que foi um importante político também de Araci. Vou mostrar aqui agora um pouquinho a igreja. Aqui temos algumas partes aqui feitas recentemente, né, de refrigeração de ar. Aqui mostrando as tradições, olha que linda. Primeiro Santo Antônio, que celebra no dia 13. Nós temos aí a comunidade de Rufino, acho que Roça de Dentro também tem Santo Antônio como padroeiro. Temos a comunidade aí de Barreiro Branco, também celebra Santo Antônio. E temos outras que celebram também aqui o São João, né? Exemplo de Caldeirão, Queimada Redonda, não sei se Sapé também celebra São João. Tem algumas ali na região de Pedra Alta, né, que celebram também São João. Então aqui São João Batista e São Pedro. Apesar de que temos aí a tradicional festa de São Pedro em Tapuio, na verdade é uma festa mundana, não é a festa religiosa,
mas o padroeiro de Itapuio é São José. Então é só questões aí de organização, né, de que eles realizam festas no mês de junho, por ser um distrito grande, né? Tem a festa de Pedra Alta, tem a festa também de Itapuio, de São Pedro, mas não tem nada a ver com por ser padroeiro da igreja. Vou mostrar um pouquinho mais aqui o interior da igreja, mas antes mostrar aqui um pouquinho a praça. Aqui temos os vendedores ambulantes, né? A venda, então circula muito dinheiro aqui dia de segunda em Araci. Já foi maior esse movimento na praça, né? De vendedores na praça. Hoje também aumentou a quantidade de comércios, né? Que vendem essas mesmas variedades, por isso que houve a diminuição também disso aqui em Araci, do comércio. Vou mostrar aqui um pouquinho o interior da igreja para lembrarmos aí como ficou a igreja, a paróquia de Araci com a igreja matriz. Um local de muita reverência. Foi reformada aí pelos últimos padres, né? Ela foi inaugurada aí praticamente em 74, né? Ela foi construída em 1960, muito lenta. Tivemos aí ainda, a partir da criação da Diocese de Serrinha, quando Araci passou a pertencer, nós tivemos, daí em diante, o bispo, né, de Feira de Santana começando a cobrar um maior empenho dos fiéis na construção da igreja. Lembrando que havia ali a promessa de alguns políticos, né, de quem faria a construção da igreja. Enquanto essa igreja aqui não estava construída, isso aí na década de 60, as atividades religiosas, casamentos, celebrações aconteciam na capelinha de Nossa Senhora das Graças, que fica ali na rua José Pinheiro, né, no sentido à atual BR-116. Então essa igreja aqui ela foi construída em 1960, o início, a pedra fundamental. Ficou paredes aí em meia altura durante quase 8 anos. Depois da chegada do Padre Oswaldo foi que essa igreja foi retomada a construção com maior fervor. Aí em 1969, 70, o Padre Oswaldo já fez diversas campanhas para arrecadar feijão, para colocar o piso. Primeiro foi colocado até o piso, ainda sem estar coberta, né? Para que já pudesse servir também as atividades religiosas. Então praticamente a igreja começou a ter um retorno aí de atividades, de celebrações, depois que começou a ter celebrações das missas sem a cobertura, sem o teto, justamente para que os fiéis começassem a se motivar ainda mais em fazer doações, né, e assim poder concluir essa igrejona aqui na cidade de Araci. Então ela tem aqui a nave principal e duas laterais aqui, ó, que também os fiéis podem acompanhar as celebrações. A modernização dela aconteceu sobretudo aí a partir da chegada do Padre Márcio, né? Em 2005 tivemos aí a mudança do piso, né? Hoje é um piso já desse comum, mas aqui havia ladrilhos, né, bem antigos aí da época que foi colocada por essa campanha do Padre Oswaldo aí em 1970. E aqui essa modernização ela foi acontecendo aí, ó, depois do Padre Márcio. Inclusive isso gerou algumas críticas aqui na cidade, porque as pessoas não queriam que mexesse, sobretudo no piso, não queriam que tirasse a imagem de Nossa Senhora, que ficava hoje ali onde está a cruz, né, praticamente um pouquinho acima da cruz, do que não era essa cruz que havia um outro crucifixo, parece que do Cristo ressuscitado. E aí o padre achou que não poderia Maria estar no centro, porque o centro quem fica é Jesus. E assim Maria, a imagem de Maria foi colocada hoje, depois onde está o Sagrado Coração de Jesus ali, e já agora com o Padre Enivaldo foi colocada aqui, ó, ao lado direito da cruz. Isso aqui já foi recente, agora durante a administração do Padre Enivaldo. Ali a imagem de São José, também sempre ficava naquela coluna, está sendo uma imagem ali agora. E essa pintura aqui, primeiro esse painel aqui, ele foi feito no tempo aí do Padre Theo, salvo engano. Foi feito por ele, e aqui já foi reformado, já mudou alguma coisa. E aí depois do Padre Márcio nós tivemos a vinda do Padre Ademir. O Padre Ademir ele fez também reforma aqui na matriz, apesar de que pouco tempo depois da grande reforma feita pelo Padre Márcio, que deu algumas... O Padre Márcio era muito exigente na questão da liturgia, então algumas coisas assim que ele considerava errado ele tirou. Isso gerou críticas, mas ele não se importou e seguiu firme
com as mudanças e reformas na igreja. Questões litúrgicas, a exemplo da própria imagem de Nossa Senhora, que ficava no centro. O sacrário também está agora no lado ali, uma capelinha do sacrário nessa direção, né? Então, em outro momento já ficava também abaixo da cruz, né? Tinha um altarzinho ali com degraus, também tudo isso foi retirado. Ali atrás da cadeira do padre ficava sempre um altarzinho com degraus, né? E ali foi retirado também com o padre Márcio. E o padre Ademir colocou esses pisos também na parede, ó, na parte interna e externa da igreja, ó. Isso aqui foi no padre Ademir, ali em 2013 para 2014, quando ele já estava praticamente deixando a paróquia, quando ele foi substituído pelo padre Theo. Então, nesses últimos meses, aí 3, 4 meses em que ele ficou aqui, foi o tempo que ele fez essa reforma, de certa forma muito repentina, né? Ele praticamente até já sabia que seria transferido, então ele quis também, além de deixar ali a sua contribuição intelectual como sacerdote, né, como contribuição religiosa, ele deixou também a contribuição arquitetônica, né, reformando aqui o interior da igreja e a parte externa. Depois do padre Theo, tivemos aí o padre Anivaldo e outros vigários, né, que são aqueles que não são os administradores, mas que auxiliam o pároco, né. Então essa aqui é a igreja, muito bonita, a iluminação varia de cor. Então a igreja aí, temos as celebrações dominicais, nos sábados, nas quintas, eventos religiosos, né, das pastorais, como reza do texto dos homens, muita atividade. Então um local muito sagrado e com uma grande espiritualidade aqui na cidade de Araci. Aqui nós temos a imagem muito bonita de Jesus e de Nossa Senhora. Nós temos outras imagens, inclusive que já completaram aí 100 anos também, a imagem do Senhor morto. Tem um jornal aí de 1920 que cita a chegada dessa imagem. Então, imagens antigas, eu acredito que ainda é a mesma, não precisamos checar essas informações, mas que é a mesma imagem, como também a de Nossa Senhora das Dores. Inclusive ontem, agora estou citando aqui, no dia 12 de junho, eu sugeri até mesmo aí a prefeita, o padre Anivaldo, que pudesse repensar aí a questão de ser construída a igreja, a capela de Nossa Senhora das Dores, lá na Serra do Bonfim, no alto da serra, pode ser no meio da ladeira, que seria interessante, a capela de Nossa Senhora das Dores, porque assim, temos a procissão do encontro aqui em Araci, que normalmente é realizada na terça-feira santa, da Semana Santa, e uma procissão onde as mulheres, né, carregam ali o andor de Nossa Senhora das Dores e os homens o andor com a imagem de Jesus. E aí aqui na cidade, em frente à igreja, acontece aqui o encontro, né? Já chegando aqui. Então são caminhos diferentes, né? Tem um que só pode ir as mulheres e o outro só os homens. Então é muito bonito. E aí quem sabe com essa igreja, eu acredito que havendo a questão do espaço, né? A cessão do espaço, né? Os fiéis ajudarão a construir essa capela no alto ali na ladeira do Bonfim. Então imagem bonita aqui de Jesus, ó. Representando aqui Jesus caminhando, né, ali no Calvário, né, caminhando para ser crucificado, né. Então aqui representa o silêncio, né. A imagem normalmente tem diversas características, né. Então o rosto aqui carregando aqui o sofrimento, né, a dor, mas também o silêncio. Então é uma característica aí de Jesus com esse silêncio aí de onde ele carregou a cruz até o Calvário. Os fiéis sempre visitam, né? Como essa senhora agora, visitando aqui a imagem, faz as suas orações. Oi, senhora. Está aqui logo na entrada da igreja. Aqui os fiéis vão por aqui para fazer adoração ao Santíssimo, sempre de muita reverência. Eu falarei um pouquinho mais baixo agora, né, porque é um local de oração e temos mais pessoas aqui na igreja. Portanto, aqui é um local onde as pessoas vêm fazer suas orações, a adoração ao Santíssimo. Eu também farei aqui agora a minha reverência.
Aqui a imagem de Santo Antônio com Jesus no colo. Muito linda, viu? Presbitério muito lindo da paróquia de Araci. A imagem de Nossa Senhora da Conceição. A grande padroeira de Araci.